Fala pessoal, tudo certo? Continuando nosso estudo de gráficos de funções do segundo grau, hoje nós vamos falar sobre os máximos e mínimos dessas funções. Não esqueça que essa videoaula é uma sequência das últimas duas aulas que nós tivemos de gráficos de funções do segundo grau, então dá uma revisada naquelas aulas para poder complementar o estudo de hoje. Inclusive os exemplos de hoje são continuações dos exemplos das últimas aulas, então dá uma conferida ali para você poder ficar craque nessa matéria e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, então vamos lá. Como nós discutimos nas últimas aulas, o gráfico de uma função do segundo grau ele é uma parábola. Lembra um U, certo? Uma parábola, então ela lembra um U. E o que vai ser o máximo e o mínimo é esse ponto aqui que a gente chama de vértice. Ele vai ser chamado de máximo ou mínimo, e a gente vai entender quando ele é chamado de máximo e quando esse vértice é chamado de mínimo, dependendo se ele vai estar para cima ou para baixo. Mas esse ponto, que ele é máximo ou mínimo, é chamado de vértice. Então essa pontinha aqui da parábola é chamada de vértice, e é esse ponto de vértice que vai ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo da minha função do segundo grau. Quando a minha função ela vai ter um máximo, uma função ela vai ter um máximo quando o meu coeficiente a ele for menor que zero. Lembrando das últimas aulas de funções do segundo grau, uma função do segundo grau ela é da forma ax² mais bx mais c. Então se esse a aqui, se esse coeficiente a ele é menor do que zero, ele é negativo, então a minha função ela vai ter um máximo. Por quê? Como nós vimos nas últimas aulas, se o meu a é negativo, a minha parábola ela vai ter uma concavidade para baixo. Quando ela tem uma concavidade para baixo, esse meu vértice aqui, ele vai ser o ponto aqui em y máximo que a minha função vai assumir. Então y máximo. Não existe função acima desse ponto. Então por isso esse ponto ele é chamado de ponto de máximo. Agora, quando a minha função ela vai ter mínimo, quando o a for maior do que zero. Quando o a for maior do que zero, eu tenho uma parábola que ela vai ter esse comportamento aqui. Eu tenho aqui o meu vértice sendo um ponto que vai ser chamado de y mínimo aqui. O menor valor de y do eixo y que a minha parábola vai assumir. Abaixo desse ponto não existe minha parábola. Acima existe infinitamente, certo? Lembrando que essa parábola ela segue aqui até o infinito, da mesma forma essa aqui até o menos infinito. Mas acima desse ponto de máximo e abaixo desse ponto de mínimo não existe mais função, por isso ela é chamada de mínimo ou máximo. Então é o ponto limite ali, o vértice da minha parábola. Então eu vou ter um máximo de uma função quando a for menor que zero, e eu vou ter um mínimo na minha função quando a for maior que zero, lembrando a é o coeficiente que acompanha o x² na minha função. Tá, e como que eu vou saber qual que é esse vértice, né? Eu tenho que olhar o gráfico, identificar qual que é esse ponto de y, qual que é esse ponto de x. Bom, olhar no gráfico é uma opção se você tiver o gráfico e bem delimitado quais são os pontos do gráfico. O que normalmente não é o que acontece, especialmente nas provas. Então a gente tem uma formulinha para poder saber qual é a coordenada x e qual é a coordenada y desse meu vértice. Eu vou chamar de x vértice e y vértice, lembrando que qualquer ponto aqui do meu plano cartesiano ele é uma coordenada, um par-ordenado da forma xy. Então eu quero descobrir esse x do vértice e esse y do vértice. E a gente vai descobrir como calcular eles agora. O x do vértice a gente consegue calcular pegando menos b, b sendo o coeficiente aqui que acompanha o x. Então com o sinal trocado, se for negativo vem positivo, se for positivo vem negativo, dividido por 2 vezes a, lembrando o a é o coeficiente que acompanha o x². Já o y do vértice a gente pode calcular como sendo menos delta sobre 4a. Lembrando aqui para vocês, o delta ele é igual a b² menos 4ac. Lembrando que essas letras aqui são sempre relacionadas à minha função do segundo grau, aos coeficientes da minha função do segundo grau. Bora para alguns exemplos? Então eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos que nós vimos na aula passada. Então esse exemplo aqui, na aula passada nós vimos que ele tem as raízes 3 e 2. Então o ponto 1, 2 é uma raiz e o ponto 3 também é uma raiz. Aqui no gráfico ficou meio juntinho, mas é que o ponto 2 e o ponto 3 são raízes da minha função. E essa minha função ela vai ter um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Eu posso ver aqui que o meu a ele é igual a 1, o termo que acompanha x². Dessa forma o a ele é maior do que zero. Então se ele é positivo, se ele é maior que zero, eu vou ter um ponto de mínimo. A minha parábola ela vai ter um comportamento assim, eu vou ter aqui um ponto de mínimo. Para eu poder calcular então qual vai ser esse ponto de mínimo, eu vou ter que achar qual que é o x do vértice e qual que é o y do vértice. Meu x do vértice, então eu calculo como sendo menos b, o meu b é menos 5. Então, com o sinal trocado, já que é menos b, vai vir 5 positivo sobre 2 vezes o a. O meu a aqui ele é 1, então o meu x do vértice é 5 meios. Isso aqui é igual a 2,5, então ponto 2,5, aqui na metade dessas duas raízes, vai ser o meu x do vértice. Já o meu y do vértice ele é igual a menos delta sobre 4a. Então vamos calcular o delta dessa função. Delta é igual a b²
Então menos 5 ao quadrado, menos 4, vezes o a que é 1, vezes o c que é 6. Então vai dar 25 menos 24. Isso aqui vai me dar 1. Bom pessoal, eu tive um problema aqui com a minha câmera, vocês devem ter visto aí que ela parou de funcionar. Mas basicamente o que eu fiz aqui, nesse meio tempo que eu estava falando sozinho com a câmera travada, foi que eu fiz aqui o 4 vezes 6 dá 24, então 25 menos 24 vai me dar 1. E eu apliquei aqui na fórmula do y do vértice, que é menos o delta aqui sendo 1, então menos 1, sobre 4a, o meu a sendo 1, 4 vezes 1 vai me dar 4. Menos 1 quarto, então isso aqui vai me dar menos 0,25, que fica bem aqui embaixo. Esse gráfico aqui ficou bem apertadinho, peço desculpas para vocês, eu não sou muito bom desenhista, mas prometo melhorar das próximas vezes. Então aqui a gente vai ter uma raiz, o meu ponto de vértice, a outra raiz, minha parábola, ela vai ter esse comportamento aqui. E onde é que ela vai tocar aqui o eixo y? Cruzar o eixo y, a gente pode olhar aqui, lembrando que ela toca o eixo y no ponto C. Por quê? Quando eu estou olhando aqui o eixo y, eu estou no x igual a 0. Então eu substituo x igual a 0 aqui. Eu corto esse termo, sobra só o 6. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ela vai cruzar o eixo y aqui. A minha parábola ela tem mais ou menos esse comportamento aqui. Então aqui é o meu vértice, meu ponto de vértice, que ele é 2,5 menos 0,25, que é o menos 1 quarto aqui. Mas aqui é o meu vértice, minha parábola tem concavidade para cima e tem um ponto consequentemente de mínimo. Bom pessoal, então nosso próximo exemplo, eu tenho aqui uma função cujo a é igual a menos 1. Se meu a é igual a menos 1, ele é menor do que 0. E portanto, essa parábola aqui ela vai ter uma concavidade para baixo, logo ela vai ter um ponto de máximo. Eu sei que essa parábola vai tocar o eixo y no ponto 15. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O meu desenho aqui ele vai parar no 8. Eu vou considerar que esse aqui é o ponto 15, só para a gente não precisar desenhar muito mais para cima, tá bom? Então eu vou calcular aqui o x do vértice, que ele vai ser igual a menos o b, meu b aqui sendo 2, então menos 2, sobre 2 vezes o a. O a aqui é menos 1, então isso aqui vai dar menos 2 sobre menos 2, isso aqui vai me dar 1 positivo. Já o meu y do vértice, ele vai ser o menos delta sobre 4a. O meu delta, então, eu vou calcular aqui embaixo. Delta é igual a b ao quadrado, então 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 15. Então eu vou ter aqui 2 ao quadrado é 4, menos com menos aqui vai me dar mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 15 vai me dar 60. Isso aqui é igual a 64. Então, y do vértice vai ser igual a menos 64 sobre 4 vezes menos 1. Vamos pedir uma ajudinha? Alexa, quanto é 64 dividido por 4? 64 dividido por 4 é igual a 16. 16. Então, o meu ponto de vértice aqui da minha função vai ser igual a 1 e 16 para o y. Então aqui eu tenho 15 e 16 estaria aqui para cima. Esse desenho aqui não foi muito bem planejado, mas ele estaria aqui então por x igual a 1. Então eu teria aqui x igual a 1, y igual a 16. O meu ponto de vértice da minha parábola seria esse pontinho aqui. As minhas raízes, então, na última aula nós vimos que o x' era igual a menos 3 e o x, duas linhas, era igual a 5. Então eu teria aqui 1, 2, menos 3. 1, 2, 3, 4, 5. Então a minha parábola ela cruza aqui no ponto y igual a 15, passa por essa raiz, e aqui ela passa por essa raiz também. Claro que ela está sempre abrindo, né? Aqui eu acabei errando o desenho, mas ela está sempre aqui, então abrindo, que ela segue infinitamente até infinito, menos infinito. Então essa é a nossa parábola. Então o primeiro passo para nós traçarmos uma função do segundo grau é nós calcularmos suas raízes, que são esses pontos em quais ela cruza o eixo x. Depois a gente descobre o seu vértice, sabendo se ela vai ter um ponto de máximo ou de mínimo. A gente calcula esse ponto e parte para o abraço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês possam ter tirado proveito desse conteúdo. Se você gostou e tirou algum benefício dele, compartilhe com seus amigos, para que eles também possam ser alcançados com essas matérias e também possam se beneficiar. Não esqueça que toda terça tem resumo novo aqui no perfil do Instagram e toda sexta tem vídeo lá no canal do YouTube. Se possível, se inscreva, deixe seu joinha aqui embaixo e um comentário pedindo alguma matéria que você tem interesse em ver aqui nos vídeos. Um forte abraço a todos vocês e bons estudos!